Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses manteve a greve nacional apesar do apelo do Governo para reconsiderar as datas devido ao surto de legionela, mas solicitou, no entanto, uma reunião com a tutela. José Carlos Martins, do Sindicato dos Enfermeiros, diz que os doentes estão a ter as adequadas e necessárias respostas, nomeadamente nos hospitais onde se encontram internadas pessoas infectadas com legionela. A greve dos enfermeiros registrou uma adesão de 78,6% durante o turno da noite, disse também fonte sindical. Para o sindicato, os enfermeiros estão a dar uma boa resposta e a tentar desmarcar a greve por parte do Ministério da Saúde. Os enfermeiros cumprem desde a meia-noite o primeiro de 2 dias de greve nacional, em protesto pelos cortes salariais nas horas extraordinárias, exigindo a progressão na carreira e a reposição das 35 horas de trabalho semanais. Amadeu Campos, boa tarde. Uma greve que, de facto, o Governo tentou que fosse desmarcada e reagendada. Boa tarde, Helena. Sim, e nós temos falado até muito aqui dos enfermeiros. Realmente eu acho que o Governo fez bem em tentar desmarcar a greve. Eu acho que os sindicatos fizeram muito mal em terem marcado a greve nesta altura. Perante todos os problemas que nós temos nas nossas notícias sobre a saúde em Portugal, a questão da legionela, obviamente, que ainda é mais grave, mais preocupante. E para mim o que vem responder é que estes 78% de adesão à greve e que... São números que refletem a adesão. Sim, tudo bem, eu não vou discutir... E números bastante elevados. Claro, são números elevados e eu nem vou discutir se os números estão bem ou não. Não é isso que eu acho que deve ser a discussão. São números que foram avançados hoje pela imprensa. Exatamente, pela imprensa. Não vou discutir isso. O que eu vou discutir é que, com estes números, se o sindicato diz que está tudo bem, então é porque as pessoas não são necessárias. Quer dizer, vamos à coerência de algumas declarações que são preferidas muito de forma leviana, que eu acho que não fazem qualquer sentido, porque então eles garantem que está tudo bem nos hospitais com a falta de cerca de 80% das pessoas, dos enfermeiros neste caso. É assim, não podemos brincar com a saúde, não é? E eu acho que a saúde respeita a todos nós, e nomeadamente numa altura sensível em que nós estamos com preocupações, e repare, nós temos o ébola, que não está completamente resolvido, ele apesar de ter vindo menos nas notícias, não está erradicado. Temos a questão da legionela, temos a questão dos nossos maiores, não é? Dos nossos... Aliás, poucas horas antes, deixe-me só interrompê-lo, poucas horas antes do início da greve, o Governo considerou o surto da legionela uma emergência pública. Claro, e portanto mais uma razão para que realmente esta greve, pelo menos em termos de timing, não fosse usada com este tempo, porque nós aqui temos defendido que realmente os enfermeiros não podem trabalhar 12, 18 horas, porque vão estar cansados e não vão estar nas melhores condições para ajudar os nossos pacientes, os nossos doentes, a terem as melhores condições de saúde. Portanto, eu acho que a greve ou as reclamações que os enfermeiros estão a fazer fazem todo sentido. Agora, não podem pôr em causa realmente a questão pública nacional numa altura em que nós estamos bastante sensíveis e preocupados. Considera que o bem-estar dos doentes foi colocado em causa com esta greve? É sempre colocado em causa, porque repare, se não for colocado em causa, então as pessoas que lá estão a fazer o seu trabalho não são necessárias. Está a perceber? Portanto, tem que haver esta coerência nas declarações. Deveria ter havido bom senso por parte do Sindicato dos Enfermeiros relativamente a este surto de legionela. Eu acho que a opinião pública neste momento em relação aos sindicatos dos enfermeiros está muito má, porque não vai concordar de certeza, porque nós percebemos as razões da greve e não é isso que estamos em discussão. Agora, à altura em que isto está a ser feito, a opinião pública acho que vai ser bastante forte em termos de denegrir aquilo que é a imagem dos enfermeiros em Portugal, que eu acho que é uma imagem boa em relação àquilo que nós temos da saúde. Agora, eles não podem dar tiros no pé, marcando uma greve como esta por uma altura em que nós estamos a passar os problemas que estamos em termos de saúde. E repare, não é o facto de nós estarmos doentes e o número de pessoas que estão no hospital, é a necessidade de podermos vir a ter cuidados intensivos ou cuidados de enfermagem e não termos realmente os enfermeiros nos hospitais. De facto, não nos podemos esquecer que são assegurados os serviços mínimos. Claro, mas é assim, os serviços mínimos
tem que falhar alguma coisa, porque continua a dizer a mesma coisa. Se é a falta dos serviços mínimos, ou se os serviços mínimos são suficientes para as pessoas ficarem descansadas em relação aos problemas de saúde, é porque o resto está a mais. Está a perceber? Portanto, eu acho que estes 80% que faltam nos enfermeiros, eu acho que fazem falta nos hospitais. E nós vamos ter problemas de saúde de pessoas que não vão ser devidamente cuidadas em termos de enfermagem, porque faltam lá os tais 80% que aderiram à greve. Há pouco, quando referia aqui que de facto o Governo declarou o surto de legionela emergência pública, na mesma altura o Governo também estabeleceu uma lista de hospitais na Grande Lisboa onde os enfermeiros teriam que se apresentar ao serviço. Claro, é assim, aí podemos dizer de outra maneira, que é... Estando, claro, isto tudo relacionado com o surto serviços, de legionela. claro, o número de serviços mínimos aumentou, não é? De requisição mínima para que os serviços mínimos fossem cumpridos, aumentaram. Por exemplo, imagina que num hospital 10 enfermeiros chegariam para o serviço mínimo. Face a este surto, que o Governo considerou e bem uma epidemia pública, e eles poderão ter aumentado para 30 ou 40. E o facto desse aumento garantir que realmente as condições no hospital pelo menos estejam bem. Agora, é preciso saber esses dados, porque não é só com variáveis de 80%, é 80% de quê? Não é? Porque se nós temos 100 enfermeiros no hospital, se há uma adesão à greve de 80%, é sinal que falharam 80%, não é? Mas se me diz que os serviços mínimos foram 70%, já é 80% de 30% que faltam, está a perceber? Portanto, é preciso perceber que números são estes de 80%, são em termos de enfermeiros gerais ou então de serviços mínimos que aumentaram consideravelmente para fazer face a este tipo de resposta da legionela. Muito bem. Uma greve, então, que apesar de o apelo do Governo para o sindicato reconsiderar esta greve, de facto seguiu em frente e realmente está, então, o país com uma greve dos enfermeiros. Amadeu Campos, hoje outra questão também está aqui em cima da mesa, os vistos Gold e a Polícia Judiciária deteve 11 pessoas suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e peculato, numa investigação precisamente no âmbito da atribuição dos vistos Gold. Bem, eu aqui, normalmente quando há este tipo de investigações, nós, nomeadamente, quando comentamos e mesmo quando damos a notícia, temos de ter cuidado de que, primeiro, a justiça deve funcionar. E eles, neste momento, são arguidos. Obviamente que deverá haver indícios fortes para que realmente isto tenha acontecido e que eles sejam chamados a serem ouvidos. Para esta investigação? Para esta investigação, e eu queria chamar aqui uma questão importante, independentemente do resultado da investigação, que é as pessoas que estão envolvidas estão muito ligadas à segurança nacional do país. E para mim, este caso de corrupção, se existir e se realmente se vier a ser comprovado, pelas pessoas que realmente estão indicadas, é que o país, em termos de branqueamento de capitais, o país, em termos de tráfico de droga, o país, em termos de corrupção ativa, está bastante posto em causa. Está a perceber? Porque, no fundo, os vistos Gold a poderem ser comprados desta forma, e as notícias revelam que custariam cerca de 10% do valor total do visto, põe em causa muito da nossa segurança nacional. E é isso, sinceramente, que me preocupa. O tema dos vistos Gold não é um tema recente. Aliás, tivemos o caso de que falámos até há bem pouco tempo, de um chinês que foi, de facto, preso e que tinha um visto Gold. E já aí, possivelmente, começámos também a falar sobre esta questão dos vistos de Gold e como é que eram atribuídos. Claro. Eles são atribuídos desde 2013 e quando se fala aqui a forma como são atribuídos, de facto, Amadeu Campos, era uma forma de nós atrairmos investimento estrangeiro, mas agora põem-se várias coisas em questão. O tema é que investimento é que nós queremos atrair. Está a perceber? Porque o visto Gold, se calhar quem o criou ou quem pensou nele, seria um privilégio para que investidores que não tenham que passar realmente algumas burocracias que o normal dos cidadãos, estrangeiros ou não, tenham que entrar para Portugal, pelo menos lhes concedessem alguns privilégios. Mas seria sempre numa base negocial, em termos de governo, que esses investidores tivessem contrapartidas após esse visto Gold. O que está aqui a perceber é que esse instrumento que foi criado para realmente investidores especiais com contratos já firmados ou previstos para Portugal, foi um instrumento, mas foi para as pessoas, a qualquer outra pessoa que tivesse dinheiro, independentemente do negócio
que viesse cá trazer, ela também tivesse direito a um visto gold. Repare, vamos aguardar realmente pela investigação, porque para mim está uma grande confusão, porque, imagina, havia até há bem pouco tempo, essa concessão, eventualmente até e tem a ver com a cidadania portuguesa, que bastava comprar um investimento imobiliário em Portugal na ordem dos 500 mil euros, que as pessoas já tinham a cidadania portuguesa, não é? Ou tinham privilégios em ficar com a cidadania portuguesa. Exatamente. Isso era um investimento efetivo que se criava com as pessoas a virem para cá e a comprarem coisas que nós tínhamos, portanto, com valor e com um valor realmente bastante acima, o que provocava realmente um desenvolvimento em termos de economia. E alguém acabou com isso, não é? Porque achava que era um negócio que poderia extravasar o sentimento inicial. E esta questão dos vistos gold vem pôr um bocado isso, que é estes negócios que as pessoas que estão, exatamente, que estão nas decisões deste tipo de situações, usam-nas não para os fins devidos, mas para outros fins. Hoje é também avançado nas notícias que existe um elo de ligação Coimbra. Sim, vamos aguardar o que é que nas ramificações políticas, e já começam a avançar alguns nomes, não é? É preciso perceber se tem a ver só para vender jornais ou se realmente existem factos que venham a comprovar isso, mas assim, este tipo de teorias da conspiração permite tudo, não é? Esperemos que a investigação avance, porque repare, nós temos aqui, eu queria fazer um paralelismo com o que se passou, por exemplo, em Espanha, nomeadamente em Madrid, com a questão do PP e as questões de corrupção que houve no PP, e ao fim de 15 dias, 3 semanas que a investigação está a decorrer, cada vez sucedem um maior número de pessoas a serem indiciadas e a serem constituídas arguidas para um processo que está a arrastar muitos espanhóis que estavam na esfera do poder do governo. Não sei se poderá acontecer aqui alguma... Eu gostava era que Portugal tivesse a mesma capacidade de dinamismo em relação à justiça, e reparem, esta semana a justiça deu mais uma machadada forte nela própria, quando andam a indiciar aqueles 2 técnicos de informática que nós falamos aqui, que depois veio-se a verificar que eles saem completamente ilibados do processo. Dos sítios. Exatamente, tem a ver com sítios. Quem nos está a ver lá em casa, que de facto foi do processo que fugiram ou desapareceram processos da informática e foram indiciados. Repare, o próprio Ministério da Justiça indicia 2 pessoas que depois se vem a verificar que não existe qualquer fundamento na indiciação dessas 2 pessoas. Portanto, por boicotarem o site Sítios. Exatamente, portanto, daquilo que foram acusados. Portanto, é preciso acusarmos, é preciso termos factos e é preciso que realmente as verdadeiras pessoas cheguem à justiça para realmente serem aí devidamente julgadas, que é isso que parece que não acontece muito em Portugal. Muito bem, Amadeu, estamos a chegar à reta final deste comentário, ainda tínhamos outro tema para falar, já não temos tempo para tal. Muito obrigada, Amadeu, até para a próxima semana. Muito obrigada. 66% do capital da TAP está à venda. O Conselho de Ministros decidiu relançar o processo de privatização da empresa. Depois de várias semanas de negociações do modelo a seguir, feita ao mais alto nível da coligação e do Governo, o Conselho de Ministros decidiu lançar o processo de privatização da TAP. Depois do Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, ter preparado uma proposta de venda de 100% do capital da empresa, o CDS deu sinal de preferir um modelo mais resguardado, possivelmente de uma venda de apenas 49% da empresa. Foram ponderadas depois várias hipóteses entre Passos Coelho, Paulo Portas, Maria Luísa Albuquerque e António Pires de Lima. A versão final ficou nos 66% do capital da empresa. Esta é já a segunda tentativa deste governo de avançar com a passagem da TAP para mãos privadas. A primeira acabou por cair depois do único candidato ter falhado na apresentação de garantias antes da data determinada pelo governo. Nessa altura, Maria Luísa Albuquerque e Sérgio Monteiro garantiram que a privatização voltaria à mesa do governo, idealmente em 2013. No entanto, o processo atrasou-se e foi só recentemente retomado, com o Ministro da Economia a garantir que ou avançava este ano ou ficaria para o próximo governo.
Nos últimos meses apareceram já vários interessados na companhia aérea portuguesa. A Air Europa, companhia aérea espanhola, os empresários Pais do Amaral e Franco Lourenço, numa operação conjunta, também o empresário brasileiro David Nileman, através da Azul, e German Efromovic, que detém a Avianca. Por legislação comunitária, o Estado português está impedido de injetar dinheiro na companhia, o que tem limitado as suas operações de investimento. A mudança de estação do verão para o outono pode deixar algumas pessoas com sintomas de depressão, mas fica a saber pequenos truques diários para se adaptar a esta estação do ano. Chegaram os dias mais curtos e mais frios e as bebidas frescas de verão foram substituídas pelos chás. Mas se para uns o frio e a chuva são um bálsamo, para outros a adaptação não é tão fácil. Manuel Polaina, especialista em medicina geral, diz que esta falta de adaptação é bastante comum e tem um nome: astenia outonal. A tradução de astenia é fraqueza. E é mesmo assim. Os sintomas são uma fraqueza geral, impulsionada pela mudança de temperatura e a diminuição das horas de sol diárias. Resultado, um estado de desânimo e mal-estar geral, um estado catatónico de tristeza, apatia, decadência, irritabilidade, falta de apetite, dificuldade de concentração, insónias ou excesso de sono e até diminuição da libido durante alguns dias. Quem mais sofre são as mulheres entre os 25 e os 50 anos, embora toda a gente possa padecer de astenia outonal. As crianças e os mais velhos são os que têm menos probabilidade de desenvolver este quadro clínico. Embora os sintomas possam durar algumas semanas, não é necessário ir ao médico, a não ser que os sintomas se intensifiquem ou durem muito tempo. O ideal é ter uma vida saudável, fazer uma dieta variada e equilibrada, descansar bem e praticar desporto ao ar livre, se for possível. O especialista em medicina geral deixou ao jornal espanhol El Mundo 6 recomendações para evitar ou sair deste estado. Fazer uma alimentação saudável e variada, rica em vitaminas, frutas, verduras, legumes, proteínas e baixa em gorduras. Evitar substâncias excitantes para o sistema nervoso, como a cafeína. Regular os horários de refeições entre 4 a 5 vezes ao dia, evitando as refeições exageradas. Fazer exercício físico de forma regular e de intensidade moderada para manter o músculo e diminuir o stress, principalmente ao ar livre e em horário diurno, porque a luz solar melhora o estado de ânimo. Exercitar a mente com atividades intelectuais e dormir e descansar o tempo adequado para cada corpo e pessoa. Nós por cá esperamos que estas dicas o ajudem a fugir do estado de apatia que esta estação do ano pode provocar. E passamos agora ao comentário desportivo com o Gil Nunes. Gil, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje é dia também de seleção nacional, mas não é para já este o nosso tema. Primeiro vamos falar daquilo que foi a prestação de Porto, Benfica e Sporting no fim de semana passado. Gil, foi um pouco, digamos assim, não muito à imagem daquilo que o Porto nos tem habituado. Sim, o Porto voltou a vacilar num jogo em que supostamente não deveria perder pontos. Foi um Porto mais uma vez ineficaz ao nível da construção do jogo interior. O Porto continua a atacar muito pouco pelo meio e a mudança tática que Lopetegui operou, em certos momentos do jogo jogando em 4-4-2, de facto também não ajudou a essa regularidade que o Porto pretende manter. Lopetegui tirou o Oliver da equipa, a equipa ficou muito descompensada ao nível das transições, sobretudo as defensivas. Aliás, as melhores oportunidades na primeira parte do Estoril evidenciaram isso mesmo e, como tal, estamos numa altura em que se calhar as opções de Lopetegui poderão não ser pela rotatividade, mas pela obtenção de eficácia nos próximos jogos, dado que o Porto não pode perder muito mais pontos. Muito bem. Primeiro comentário acerca do Porto Benfica. O Benfica, passa a expressão, vai de fininho. O Benfica poderá não ser a melhor equipa do campeonato neste momento, mas é uma equipa que vai aproveitando os erros do adversário, vai marcando, vai faturando, vai construindo o seu jogo e com isso é líder da classificação e não podemos deixar de dizer que é um líder justo. Neste jogo aproveitou duas deficiências da defesa nacional, em particular do guarda-redes, e a partir do momento em que se colocou em vantagem, fez um tipo de jogo baseado em não permitir que o adversário construísse o seu jogo e se fosse revelando o seu atrevimento.
Houve aquele lance polémico, de facto a razão está do lado do Nacional, mas o Benfica é alheio a isso mesmo e como tal vai beneficiando. Um erro que não influenciou, na tua opinião? Sim, influenciou porque foi um golo claramente mal anulado ao Nacional e que daria o empate. Mas seja como for, o Benfica vai se mantendo firme e fiel aos seus princípios e como tal é um adversário que supostamente é uma equipa que claramente vai crescer na segunda parte do campeonato e como tal nesta primeira parte vai aproveitando um pouco também os erros do adversário para se cimentar como líder. O Sporting? O Sporting foi enfrentar um adversário que entrou com um esquema de 4-4-2 que confundiu muito as marcações do meio-campo sportinguista. Na segunda parte, Marco Silva operou duas substituições com a entrada de Monteiro e Mané, que para além de terem conseguido equilibrar a equipa e de fazer a remontada para obter o empate, voltaram a equilibrar a equipa em termos de marcações e em termos de dinâmica ofensiva, a criação de muito mais oportunidades com Monteiro e com Slimani, Monteiro ligeiramente mais recuado. Mérito também ao Passos de Ferreira, que na primeira parte, com muita troca de bolas, com muito jogo entre linhas, conseguiu obter essa superioridade e esse empate. Muito bem. Depois deste resumo daquilo que foi o fim de semana passado, vamos agora sim ao primeiro tema que lancei neste comentário, a Seleção Nacional, que hoje enfrenta então a Arménia. Como é que será este jogo? Para já é um jogo importantíssimo para a seleção, para o Europeu 2016. Sim. É um jogo fundamental até para Portugal alcançar o primeiro lugar do grupo, que é matematicamente possível. Mas se hoje vencer a Arménia? Depende também dos outros jogos do grupo de Portugal. Mas o que eu quero dizer é que a Arménia está longe de ser o crédito extra dos grupos de qualificação. A Arménia é uma equipa que venceu 9 dos últimos 20 jogos, é uma equipa que joga com um bloco muito baixo, geralmente joga em 5-3-2, mas tem dois jogadores que têm que ser levados em conta, que é o Mkhitaryan, que joga no Borussia Dortmund, que é um jogador que teria lugar na seleção portuguesa se fizéssemos esse raciocínio. E depois tem outro jogador que também faz a diferença, que é o Gazarian, que é um jogador que eu não incluo nesse lote. Acho que ele já não teria lugar para jogar na seleção portuguesa. É um jogo, pode ser um jogo com muita componente de ansiedade. A Arménia joga muito na ansiedade do adversário, fazem alguns períodos do jogo também anti-jogo, e como tal é um jogo que Portugal tem que ser agressivo, tem que explorar muitos flancos onde a Arménia é mais débil, explorar também o jogo na zona central, daí a obrigatoriedade de jogar um ponta de lança, presume-se que será Éder. Mas é um jogo que pode ser perigoso. Eu quero contextualizar no grupo de qualificação para o Mundial. A Arménia colocou de fora a Dinamarca ao vencer 4-0 em Copenhaga. E se a Dinamarca tem o trauma de Copenhaga, nós não queremos ter o trauma de Faro de maneira nenhuma. Portanto, Portugal tem que, de facto, pode aqui ser surpreendido pela Arménia. Vamos acreditar que não. Portugal é claramente superior. Nesta fase, depois tem a componente psicológica, dado que em Copenhaga também obtivemos um bom dínamo para os restantes jogos da fase de qualificação. Houve a conjuntura externa do Sérvia e a Albânia ter ajudado também muito a seleção portuguesa e a seleção dinamarquesa. Mas vamos pensar, a seleção portuguesa é superior, pode explorar os flancos, pode explorar os remates de fora da área. Tem muito mais situações de jogo onde, criando o impacto de 1 contra 1, pode ser claramente superior aos arménios, e eu estou convicto que em condições normais Portugal vai vencer o jogo. Como é que te parece que Portugal irá iniciar este jogo com a Arménia? Penso que haverá algumas mudanças. Rui Patrício deverá ser o guarda-redes, depois Cédric manterá a titularidade que adquiriu nos últimos 2 jogos com Fernando Santos, Ricardo Carvalho possivelmente passará para o banco, porque Bruno Alves, em termos de jogo ofensivo, em termos de bolas paradas, marca muitos golos de cabeça, e não sendo a defesa a preocupação portuguesa neste jogo, poderá ser é a opção mais viável. Depois, no caso do defesa esquerdo, Tiago Gomes deverá jogar, não porque tenha sido a convocatória mais justa, se calhar Tiago Pinto, com o rendimento que tem tido no Rio Ave, seria uma convocatória mais justa, por assim dizer. Mas Tiago Gomes é um bom bombardeiro, um jogador que remata muito bem de fora da área, e neste jogo podemos precisar desses atributos. Tem que haver uma coleção de atributos para fazermos face à seleção da Arménia, porque podemos precisar deles. Tiago deverá passar por uma posição mais recuada, relegando William Carvalho para o banco. Moutinho, que será o número 8 de serviço. Depois Dani ou André Gomes, calculo que Dani seja mesmo para arriscar.
para jogarmos em determinadas fases do jogo em 3-3-4. Depois o trio que se espera, Ronaldo, Nani e Éder, porque neste jogo faça uma defesa de 3 centrais, uma defesa de 5 homens e mais 3 jogadores que jogam muito também 3 médios que vão recuando muito. Há sempre essa quase obrigatoriedade de jogar um ponta de lança que encaixe e que finalize, que estou certo que assim irá acontecer. Será este certamente o 11 que tu avanças que poderá ser então hoje no jogo frente à Arménia? Sim. Que é também o primeiro do selecionador Fernando Santos em solo luso. Primeiro jogo. Sim, há sempre a componente psicológica de ser o primeiro jogo, mas eu acho que não podemos ser supersticiosos, nem agoirentos, nem ter qualquer tipo de problema em falar em relação a isso. É o primeiro jogo, estamos numa caminhada de maratona, tivemos aquele percalço com a Albânia, mas seja como for, penso que estão reunidas todas as condições para Portugal, que é quanto a melhor seleção do grupo. Tive a oportunidade de ver os restantes jogos da fase de qualificação e Portugal tem muito mais argumentos que as outras seleções e com toda a naturalidade irá garantir a qualificação, até porque se qualificam duas seleções diretamente e a terceira irá a um play-off e Portugal, penso que sem grandes problemas, que conseguirá obter as duas vagas. As duas vagas, muito bem. Para além disto, temos também os convocados dos grandes clubes portugueses, e não só, que também estão ao serviço das suas seleções. Destaques para estes convocados. Começamos pelo Futebol Clube do Porto. Danilo e Casemiro foram convocados para a seleção do Brasil. O Danilo tem sido um habitué na cena da renovação, aliás, que a seleção brasileira tem feito pós Mundial 2014. É um jogador que tem sido titular nos jogos particulares anteriores e, como tal, aliás, até pelo seu rendimento voltou a ser uma escolha. Não me espanta que tenha sido uma escolha. Depois há uma fase embrionária e uma fase de testes na cena dos jogos particulares que o Brasil vem fazendo. Talisca, Casemiro, são sempre por serem jogadores muito jovens. Talisca que também acabou por ser uma opção. Talisca acabou por ser uma opção no lugar do Lucas e é uma opção natural, dado o potencial enorme do jogador e dado o rendimento que tem obtido no Benfica e dado mesmo o estilo de jogo predominantemente ofensivo que o Brasil tem, com muita dinâmica ofensiva, com muita bola no último terço do terreno. Talisca pode garantir, mesmo na fase de transição, pode garantir muita eficiência e será um bom teste para vermos se conseguirá corresponder nos próximos desafios mais a sério que o Brasil terá. Gil, terminamos apenas, só mesmo para terminar, com o ultramaratonista que está desaparecido nos picos da Europa. De facto, continuam as buscas, é preciso de facto ter cuidados redobrados e atenção. Sim, neste caso há que... Só mesmo uma última mensagem. Primeiro fazer um pensamento de otimismo e pensar que tudo correrá bem, até porque estamos à procura de um sobrevivente e não de um cadáver, passa a expressão. Depois confiar nas capacidades que as forças de segurança têm para realizarem buscas desse género. E depois fazer também um raciocínio de que nestas alturas é sempre necessário pensamento positivo. Pensamento positivo e os praticantes destes esportos é um ultramaratonista de alto risco têm que ter uns planos de contingência plenamente adaptados para quando pratiquem essas modalidades estejam devidamente preparados. Muito bem, Gil, damos então também por terminado este comentário desportivo. Muito obrigado. Até para a próxima semana. E antes do fecho deste jornal, deixo-lhe uma sugestão de cultura para o fim de semana. A artista Sara Passos estará na FNAC do Norte Shopping, dia 15 pelas 17 horas, e estará também na FNAC do Norte Shopping pelas 22 horas, onde apresentará o disco de estreia Waking Up the Drums. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado no Minho e Douro Litoral. Aguaceiros em especial no Minho e Douro Litoral, podendo ser pontualmente fortes de granizo e acompanhados de trovoada até o início da tarde e que serão de neve acima de 1400 metros de altitude. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa a mínima será de 11 graus e a máxima de 17. E em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 19. É tudo por agora, já sabem, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem. Central do Sport.